Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o ponto de hoje é um bloco bem grande, né? Vai falar a fé como dom de Deus e resposta livre do homem. Ele vai tomar dos pontos 153 até o 165 dentro do Catecismo da Igreja Católica. Lembro que esses pontos estão dentro da primeira parte, da primeira sessão, Eu Creio, Nós Cremos, no capítulo 3º, e fazem parte do artigo 1º, Eu Creio, dentro das características da fé. A fé agora vai ser vista como uma graça. Então, esses pontos que eu vou ler para os senhores aqui, e que são separadinhos, eles vão tratar desta fé como um dom de Deus, como uma graça. Ponto 143. Quando Pedro confessa que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, Deus vivo, Jesus declara que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas do seu Pai que está no céu. Mateus 16, 17. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para prestar esta adesão da fé, são necessárias a prévia e a concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte o coração para Deus, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade. Ponto muito importante para se refletir, hein? A suavidade em aceitar e crer a verdade. Então, a fé é um ato humano. 154.154. O ato da fé só é possível pela graça, pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade, nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que as outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e de suas intenções e confiar nas suas promessas. Como, por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para assim entrar em luta comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador e entrar assim em comunhão íntima com Ele. O ponto 155 nos diz o seguinte: na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Credere est actas intellectus essentiatis veritate divini ex exempio voluntatis, ad Deo mota per gratiam. Ou seja, crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina por determinação da vontade movida pela graça de Deus. Fé e a inteligência. Ponto 156. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Nós cremos por causa da autoridade do próprio Deus revelador, que não pode enganar-se e nem enganar-nos. Contudo, para que a homenagem da nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados de provas exteriores da sua revelação. Assim, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, as propagações da santidade da Igreja e a sua fecundidade e estabilidade são sinais certos da revelação, adaptadas à inteligência de todos. Motivos de credibilidade, mostrando que o assentimento da fé não é, de modo algum, movimento cego do espírito. E o ponto 157 diz o seguinte: a fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano,
porque se funda na palavra de Deus. Não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humana. Mas a certeza dada pela luz divina é maior do que dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma só dúvida. Ponto 158. A fé procura compreender. É inerente à fé o desejo do crente de conhecer melhor aquele em quem acreditou e de compreender melhor o que ele revelou. Num conhecimento mais profundo exigirá, por sua vez, uma fé maior e cada vez mais abrasada em amor. A graça da fé abre os olhos do coração, Efésios 1,18, para uma inteligência viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto dos desígnios de Deus e dos mistérios da fé. Da íntima conexão que nos liga entre si com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para que a compreensão da revelação seja cada vez mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé, mediante os seus dons. Assim, conforme o dito de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para crer melhor. 159. A fé e ciência. Muito embora a fé esteja acima da razão, nunca pode haver verdadeiro desacordo entre ambas. O mesmo Deus que revela os mistérios comunica a fé, também acendeu o espírito humano à luz da razão. E Deus não pode negar-se a si próprio, nem a verdade pode jamais contradizer as verdades. É por isso que a busca metódica em todos os domínios do saber, se for conduzida de modo verdadeiramente científico, segundo as normas da moral, jamais estará em oposição à fé. As realidades profanas e as da fé encontram a sua origem num só e mesmo Deus. Mas ainda aquele que se esforça com perseverança e humildade por penetrar no segredo das coisas. É como que, conduzido pela mão de Deus, que sustenta todos os seres e faz que eles sejam o que são, mesmo que não tenham a consciência disso. Liberdade da fé. Ponto 160. Para ser humana, a resposta da fé dada pelo homem de Deus deve ser voluntária. Por conseguinte, ninguém pode ser constrangido a abraçar a fé contra a vontade. Efetivamente, o ato de fé é voluntário por sua própria natureza. É certo que Deus chama o homem a servi-lo em espírito e verdade, mas se é verdade que este homem a servi-lo no espírito de verdade, mas se é verdade que este apelo obriga o homem em consciência, isso não quer dizer que o constranja. Isso foi evidente no mais alto grau em Jesus Cristo. De fato, Cristo convidou a fé e a conversão, mas de todo nenhum constrangeu a ninguém. Deu testemunho da verdade, mas não impôs a força. Não impôs pela força os seus contraditores. O seu reino dilata-se, graças ao amor pelo qual levanta na cruz. Cristo atrai a si todos os homens. A necessidade da fé. Ponto 161. Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo, naquele que o enviou para salvar. Porque sem a fé não é possível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode justificar-se. Sem ela, ninguém que não persevere nela até o fim. Mateus 10:22. Poderá alcançar a vida eterna. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder até o dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio é que muitos naufragaram na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19.
Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de a alimentar com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que nos aumente. Ela deve agir pela caridade. Gálatas 5:6. Ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da Igreja. A fé, vida eterna já iniciada. Ponto 163 e 164 e 165. 166. A fé faz saborearmos, como que de antemão, a alegria e a luz beatífica. Termos da nossa caminhada nessa terra. Não veremos Deus face. Então veremos Deus face a face. 1 Coríntios 13:12. Tal como ele é. 1 João 3:2. A fé, portanto, é o princípio da vida eterna. Enquanto desde já contemplamos os benefícios da fé, como reflexo no espelho, é como se possuíssemos já as maravilhas que a nossa fé nos garante a vermos e gozar um dia. Ponto 164. Por enquanto, podem caminhar pela fé e não vemos claramente. 2 Coríntios 5:7. E conhecermos Deus como um espelho de maneira confusa, imperfeita. 1 Coríntios 13:12. Luminosa por parte daquele quem ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. As experiências do mal, do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova. Podem abafar a fé e tornarem-se em relação a ela uma tentação. Ponto 165. É então que nós devemos voltar para as testemunhas da fé. Abraão, que acreditou esperando contra toda esperança. Romanos 4:18. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, comungando nos sofrimentos de seu filho e na noite do seu sepulcro. E tantas outras testemunhas de fé. Envoltos em tamanha nuvem de testemunhas, devemos desembaraçar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca e colher com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual a leva à perfeição. Hebreus 12:1-12. Que bonito, hein? Esses pontos, esses 12 pontos do catecismo, eu posso dizer que eles são uma estrutura orgânica e teológica das profundas realidades da fé cristã e que ponto a ponto elas vão se concatenando umas às outras, mostrando que ao final de contas, mediante a revelação, todo homem tem que dar sua resposta livre e racional a Deus. A fé, ela é descrita nesses pontos, nesses 12 pontos, como uma graça sobrenatural, como um ato humano pleno, livre e responsável. O texto que nós acabamos de ler, ele aborda características da fé, sua relação com a inteligência, com a liberdade, a sua necessidade para a salvação, a perseverança exigida e a forma com que a fé nos antecipa a vida eterna. Nessa síntese que eu faço desses 12 números, eu vou argumentar usando a Sagrada Escritura, texto dos concílios e alguns teólogos, Santo Agostinho, Santo Tomás, o Cardeal Newman e textos do Concílio Vaticano II e de outras citações do Magistério. Mas eu vou fazer isso de uma maneira concatenada. Talvez esse seja uma das nossas aulas aqui que vai poder alicerçar muitas das reflexões que os senhores catequistas vão ter dentro das suas salas de aulas. Então, eu peço que todas as citações, todas as anotações, toda a bibliografia seja revisitada depois, né? Este é um texto que possivelmente vai servir de base para muitas conversas com seus catequizandos e muitas conversas interiores. Eu
em vários momentos de minha vida, fazendo reflexões e meditações em retiros, eu peguei esses 12 pontos sobre a fé, e o meu retiro se deu em cima desses pontos. Lê-los novamente já é muito bonito. O parágrafo 153, ele vai falar sobre a fé como graça de Deus. Afirma que a fé, antes de tudo, é um dom, é um presente de Deus. Eu conheci um homem, um ateu, e esse homem, ele levava os seus filhos e a sua esposa à missa todo domingo. E um dia eu perguntei por que ele não comungava, e ele disse: eu não tenho fé. E aí ele me disse uma coisa muito bonita que eu lembro até hoje: eu não tenho esse dom, mas eu faço de tudo para que o dom que existe na minha esposa e nos meus filhos cresça, e talvez um dia eu possa colher desse dom nos frutos do dom dos meus filhos. É alguém que não tem esse dom, não tem a fé, mas que vive a fé no espelho da vivência dos outros. Então, ela é uma graça. Essa noção de fé como graça está enraizada em vários textos do Evangelho, mas de maneira especial Mateus 16, 17, onde Jesus ele vai dizer para Pedro, com todas as palavras: o que falas, não falas pela carne e pelo sangue, mas é o Pai que te revelou. O Concílio de Trento, ele reafirma dizendo que a fé é um dom teologal, ou seja, é um dom nos dado por Deus e infundido no homem por Deus. São Tomás de Aquino, quando vai tratar desse tema, é muito interessante. Ele vai dizer que é um hábito mental pelo qual a vida eterna começa em nós, fazendo com que o intelecto assente em coisas que não são aparentes. Vou repetir de novo. Um hábito mental. Crer é um hábito da mente, pela qual a vida eterna começa em nós, fazendo com que o intelecto assente, ou seja, faça adesão em coisas que não são aparentes, não são visíveis, não são tangíveis. É bonito essa expressão em Santo Tomás de Aquino, na língua que ele escreveu: habitus mentis, qua in quatur vita eterne in nobis, faciens intellectum assentire non apparentibus. Esse hábito mental é onde começa a vida eterna. É quando o intelecto se acostuma e torna natural aceitar aquilo que não se entende, não se compreende, mas se crê. A fé, então, é uma disposição permanente da mente que inicia em nós a vida eterna. Quem não crê não vai para o céu. Simples assim. Por quê? Porque da mesma maneira que aquele que não sabe nadar não sabe mergulhar, ele afunda, mas ele não mergulha. Então ele não é dono da sua permanência sob a água. Da mesma maneira que aquele que não crê não é dono da sua permanência em Deus. A fé, como um ato humano, que é tratado nos pontos 154 e 155. A fé, ela é uma resposta livre da pessoa humana. É um ato que envolve inteligência, envolve vontade, e essa liberdade em harmonia só se dá com a graça. Porque inteligência e vontade nem sempre estão de acordo uma com a outra. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço. Mas é a graça que faz com que, sabendo, eu queira, eu
faça a minha adesão, eu seja voluntário. São Tomás de Aquino, novamente cito ele, numa definição clássica, ele vai dizer que crer é um ato do intelecto que assente a verdade divina pelo comando da vontade movido por Deus através da graça. Crede est actus intellectus assentientis veritate divine ex imperio voluntatis adeo mote per gratiam. Crer é um ato do intelecto que assente a verdade divina pelo comando da vontade, movido por Deus através da graça. Isso, em poucas palavras, gente, quer dizer o seguinte: a inteligência busca a verdade. E se existe um lugar que a verdade está, é na fonte, que é Deus. E essa busca só se dá pela vontade, mas essa vontade do querer, feita pelo intelecto, só se dá pela harmonia presenteada ao homem pela graça. Então, quando eu busco a Deus, eu quero a Deus, com a minha inteligência, é a graça que une a vontade para que eu faça o caminho. Não basta saber que vai dar certo, é necessário querer fazer o caminho para o certo. E esse caminho para o certo só se dá pela graça. João capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Romanos 10, 17, a fé vem da pregação, a pregação é pelo anúncio da palavra de Deus. Joseph Ratzinger, enquanto pontífice, quanto Papa, mas de maneira especial, na sua obra Introdução ao Cristianismo, ele afirma que a fé não é apenas adesão a doutrinas, mas a entrega confiante a uma pessoa. O ato de fé é um salto no sentido mais profundo, uma confiança total de que Deus é o verdadeiro e digno de confiança. Tem uma cena muito bonita que eu vi numa reportagem onde o prédio está em chamas e lá embaixo está todo mundo dizendo para uma criança no meio da fumaça: pula, pula, você vai morrer queimada, pula, nós estamos aqui, não vou te pegar. Mas aquela criança não pulou. Não pulou até que chegou o pai e disse: pula, meu filho, o pai está aqui, o pai vai te pegar. E a criança se jogou da janela e foi acolhida. Né? O fato, ela foi acolhida no lençol, mas ela só pulou porque ela confiava que o pai estaria lá embaixo. Então, desta mesma maneira, como diz Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, o ato da fé é um salto no sentido mais profundo, é lançar-me em direção ao que creio. É uma confiança total em Deus. Né? Bem-aventurados os mansos, porque verão a Deus. Né? Quem não for como um dos pequeninos, não. Porque o pequenino tem essa qualidade. Por quê? Porque ele se deixa tocar mais por essa graça. Ponto 156 a 159. 3 pontos que vão falar sobre a fé e a inteligência. Aqui, o catecismo se esforça para dar ferramentas para que nós não ficamos litigando com a nossa inteligência, nem com a ciência, não. A fé não é irracional. Crer é razoável porque se baseia na autoridade de Deus, que é a verdade. A fé busca compreender, fides querem intellectum, quando Santo Agostinho diz, né? A fé fides queres intellectum, é Santo Anselmo. E a fé é acompanhada por motivos de credibilidade, ou seja, os milagres, as profecias, a santidade dos crentes, que tornam a fé racional e plausível. Na Dei Filhos, do Concílio Vaticano II, se diz
no ponto 308, né? Se diz uma coisa muito interessante. Embora a fé esteja acima da razão, nenhuma discordância verdadeira pode existir entre fé e razão, pois o mesmo Deus que revela os mistérios comunica a fé também, concede a razão e a luz da inteligência. Ou seja, a fé e a inteligência bebem na mesma fonte. A fé como plenitude, a razão como ferramenta. Então, a fé é a água, a razão é o caneco. Fui muito simples aqui, mas é isso mesmo. A liberdade da fé. Ponto 160. A fé exige liberdade. Ninguém pode ser forçado a crer. Isso é muito importante, gente. Já se fez muita besteira tentando impor a fé a alguém. A liberdade se baseia na dignidade da pessoa humana. Ela é reiterada pelo Cristo. O Cristo pregou o Evangelho. Eu acho muito bonita a cena do jovem rico que chega, eu faço isso desde pequeno, então falta muito para você. Vai, vende tudo que tens, depois segue-me. Mas crer que deixar tudo vai mudar a minha vida, vai me fazer ter a felicidade, foi isso que o jovem não fez. Jesus fez a proposta. A decisão é dele. A Constituição dogmática, Dignitatis Humanae, do Concílio Vaticano II, vai dizer o seguinte: a verdade não se impõe senão pela força da própria verdade. Força da própria verdade. É ela que manifesta a sua autoridade. Não somos nós a defender a verdade. A verdade se defende. Lucas 18. O jovem rico se afastou de Jesus e Jesus não pegou ele pelo braço. Partiu livremente. Santo Agostinho, numa obra chamada De Livre Arbítrio, defende que a liberdade é necessária para a verdadeira adesão de fé. Um homem que teme a Deus por medo do inferno não é livre. Deus que nos criou sem nós não nos salva sem nós. Santo Agostinho, De Livre Arbítrio. Qui salvavit te sine te, qui creavit te sine te, non salvavit te sine te. Deus que nos criou sem nós não nos salva sem nós. É necessário querer ser salvo. A necessidade da perseverança na fé. Catecismo 161 a 162. A fé é necessária para a salvação. Hebreus 11, 6. A fé pode ser perdida. Crescer na fé, fortalecer a fé, animar a fé, alimentar a fé é uma prerrogativa de homens de fé. Muitas pessoas dizem que perderam a fé. E sempre me chamou muita atenção que quando você não se incomoda com certas coisas, não é porque você tem uma fé inabalável, é porque você não se preocupa com aquilo que você acredita. O crescimento da fé requer a escuta da palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus, a oração no poder de Deus e, acima de tudo, uma vida de ações fundadas na palavra de Deus, ou seja, caridade. Romanos 10, 17, Lucas 17 e Gálatas 5. Leiam esses 3 textos. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. São Paulo, na primeira carta ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, vai exortar a manter a fé e uma boa consciência. O Papa Francisco, na Lumen Fidei, Luz da Fé, já que estamos aqui, é uma obra fabulosa. É uma carta muito profunda e fala sobre o quê? Fé. A luz da fé, Lumen Fidei.
A fé não é um refúgio para gente sem coragem. Papa Francisco. Mas é a dilatação da vida. Ela faz descobrir uma grande vocação, a vocação do amor. A fé como princípio de vida eterna. Catecismo 163 a 165. A fé antecipa um dia que veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12. A caminhada pela fé é feita através, muitas vezes, de obscuridades, de sofrimentos, como Abraão experimentou, como Maria experimentou, como todos os santos experimentaram. A fé não elimina a provação nem as provocações, mas ilumina. E João Paulo II, na Redentoris Mater, ele vai dizer que a peregrinação da fé, Maria precedeu a todas, e ela viveu a fé na noite da cruz. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: corramos com perseverança o combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Bom, acredito que foi uma boa aula. E em conclusão a essa aula dos pontos 153 a 165, nunca tratamos de tantos pontos numa pancada só, mas é um bloco que aqui dá um retiro de catequese, um retiro de preparação para a Eucaristia, para o Crisma, um retiro de catecúmenos. A fé, conforme desenvolvida no Catecismo, nos pontos 153 a 165, é um mistério de cooperação entre graça divina e liberdade humana. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ninguém vai ao Pai senão movimentado por essa fé. Ela é um ato de inteligência, um ato de vontade, sustentado pela graça e fundado pela autoridade de Deus. Está aberta à razão e conduz ao conhecimento do mistério de Deus. Exige liberdade, perseverança e conduz à comunhão eterna. Então, nestes pontos, eu posso dizer que a centralidade da vida cristã é absoluta, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível comungar com Deus. Sem fé é impossível viver em Deus. Ele fez a parte mais difícil. Nos devolveu a fé que nós tínhamos perdido. Nos entregou a graça que nós tínhamos desperdiçado. Por isso, agora, meditemos, vivemos, expandamos a nossa fé, sem medos e sem ressalvas. Apenas como Maria, faça-se. Façamos como Abraão, pé na estrada, confiando na sua palavra, no seu projeto, na sua promessa. Vivamos como bons cristãos. É isso. Esta foi a aula sobre este dom de Deus, a fé e a necessidade da resposta livre deste homem que está me ouvindo agora, me escutando agora. Bom, gente boa, este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.